entendendo, né, as engenharias básica e de detalhamento. Então vamos lá. Primeira coisa, contexto. Eu sempre gosto de iniciar, contexto, porque, como eu falei, existem algumas pessoas que já atuam nesse ramo de engenharia de plantas industriais, que já têm um melhor conhecimento, um conhecimento mais aprofundado da questão, mas tem o pessoal que está iniciando aí, né, o acompanhamento desse assunto com relação aí a projetos de plantas industriais. E eu gosto muito de trazer aqui o contexto, porque quando a gente fala em gerenciamento de projetos, o assunto realmente ele é muito amplo, então a gente tem projetos, projetos de TI, a gente tem projetos, da parte civil, projetos de rodovias, projetos de, até projetos sociais, né, muitas vezes, e especificamente aqui a gente trata de projetos, né, de engenharia de plantas industriais. Então vamos entender um pouquinho, né, colocar um contexto aqui do que seria o que seriam essas plantas industriais. Será que seriam plantas aí, plantas industriais muitas vezes a gente fala aí que a gente pode pensar, é uma fábrica de automóveis, é uma planta industrial, uma fábrica de sapato é uma planta industrial, mas qual tipo de plantas industriais que a gente está falando? Então, basicamente, eh, ah, existem vários nichos, os mais fortes, os mais conhecidos hoje no Brasil, pelo menos que eu atuei, né, aí a questão de papel, né, polpa, né, então a celulose, papel e celulose, aonde que entram aí as empresas do tipo, por exemplo, Klabin, Suzano, né, Eldorado, enfim, existem diversas, players aí do meio de papel e celulose. Existe, o nicho de plantas industriais de química e petroquímica, que tem diversas empresas aí, indústria de gás, indústrias de peróxidos, enfim, diversas, empresas que atuam aí no ramo de química e petroquímica. E claro, aqui a gente tem, o óleo e gás, certo? Que aí já entra na questão das refinarias, por exemplo, aqui no Brasil, a Petrobras, certo? Mas a gente também tem outros nichos, por exemplo, a gente tem aí o ramo, indústria alimentícia muito forte com relação a plantas industriais, aonde que exige aí um gerenciamento bem forte na questão de engenharia. Então, por exemplo, aqui a gente tem a PepsiCo, a gente tem a Mondelez, certo? Por coincidência, aqui eu falo de Curitiba, ambas estão aqui em Curitiba, pelo menos essas duas fábricas que estão que está aqui na foto. Tem a questão da mineração aí com a Vale, tem a indústria cimenteira, né, com o Votorantim, Itambé. A gente tem aqui a indústria de etanol, né, com a Biosul, com a Raízen, a parte de açúcar, União. Tem também muito forte aí na questão industrial, principalmente aí as fábricas, de extração de óleo vegetal, né, como Coamo, Cargill, Bunge, que entram muito forte aí no mercado de plantas industriais. Então aqui é só para você entender, né, você que está chegando agora e para você entender bem certinho quais tipos de plantas industriais que a gente está falando. Legal? Então aqui é apenas aí uma breve, né, citação de algumas empresas desse tipo de projeto que a gente fala, legal? Então vamos lá. Um pouquinho mais de contexto aqui, quando a gente fala em engenharia, né, projetos de engenharia, então a gente tem normalmente o processo de um projeto de planta industrial, ele nasce lá com a fase conceitual, onde que são feitas aí as avaliações, os primeiros estudos de processo, são feitos as análises de viabilidade econômica, feitos ali justamente os testes de processo, enfim, são feitos ali os gates de validação do projeto, e uma vez que ele é aprovado, vamos dizer assim, que ele vai ser, esse projeto ele vai ser concluído, ele vai ser construído, ele entra por uma fase de engenharia, né? Dessa fase de engenharia, uma vez que a gente tem a engenharia realizada, ele parte aí para a questão de compras de materiais e serviços, aí de uma forma bem simples, vai para a construção e montagem, e daí a planta entra em operação. Aqui de uma forma, claro, bem simples, bem resumida, existem outras fases aqui com mais detalhes, mas não é o caso aqui pro exemplo. O interessante aqui é para a gente entender principalmente a questão da engenharia, certo? Aonde que, justamente, principalmente no mercado, né, de engenharia de papel e celulose, a gente chama de engenharia básica e engenharia detalhada. Então, como eu falei, por exemplo, se você vai para o óleo e gás, muitas vezes eles chamam engenharia básica junto com o FEED, às vezes o FEED ele traz um pouco de pré-detalhamento,
não seria o detalhamento, mas ele faz uma engenharia pré-detalhada já, principalmente aí talvez para tirar as questões ilícitas de materiais, enfim, para determinar as principais concepções do projeto, os principais, consolidar um pouco melhor o layout, certo? Para daí ele passar por uma fase de engenharia realmente detalhada e executiva. Porém, aqui, nesse exemplo que eu trago, aonde que eu tenho mais experiência, justamente no ramo de papel e celulose, a gente divide basicamente em engenharia básica e engenharia detalhada. Então, justamente essa é a pauta de hoje para a gente entender melhor, porque quase todas as lives, quase todas as aulas aqui que a gente vem trazer conteúdo, a gente está falando em engenharia básica, está falando em engenharia detalhada, está falando em necessidades, e, e é muito importante aqui, eu bater um pouquinho, né, nessa tecla, principalmente para o pessoal conseguir entender dos detalhes, mas principalmente aí das relações entre as duas engenharias, justamente porque a gente está focando aqui, né, na questão da gestão de projetos, né, de engenharia para engenharia de detalhamento. Legal? Então a gente precisa entender muito como que é a relação entre essas duas aqui para a gente conseguir aí fazer uma gestão mais adequada. Então vamos lá. Principais características. Então vamos lá dar uma olhada. Quais são as principais características e basicamente aqui as diferenças entre a engenharia básica e de processo, que a gente chama, e também a engenharia de detalhamento ou detalhada, certo? Então, na engenharia básica, o que a gente tem? A gente tem a definição do processo químico, certo? Então, ali, os engenheiros fazem ali a questão do balanço de massa, do balanço de energia da planta, é feito ali a definição de um layout preliminar. Claro, não é um layout totalmente cru, não é o preliminar do preliminar, porque realmente o layout, o plano diretor, ele começa já lá no estudo conceitual do projeto. Então aqui é um layout um pouco mais avançado, só que ele não pode ser certificado, porque ainda durante a fase da engenharia detalhada, alguns equipamentos podem mudar em função justamente do detalhamento, das tubulações, detalhamento, enfim, da posição dos equipamentos, pode alterar e aí levar aí algumas, aí sim levar a certificação. Então, mas aqui o layout ele vai trazer uma concepção já bem avançada, da posição dos prédios, da posição dos equipamentos, das principais, da sala, do prédio da sala elétrica principalmente. Então ele traz aqui já algumas definições muito importantes para que daí a engenharia de detalhamento prossiga com a certificação desse layout, certo? Justamente vendo ali só a questão aí dos detalhes. Dentro da engenharia básica de processo também são definidos os materiais de aplicação ao processo, ou seja, então dependendo de cada fluido que passa em cada tubulação, em cada sistema da planta, ali precisa ser definidos, né, quais são os materiais. Então, se são fluidos corrosivos, precisa ali estar definindo o material apropriado, se são fluidos quentes, também precisa ser definido, enfim, materiais apropriados, dependendo das condições de processo, das condições de temperatura e das condições de pressão do projeto, certo? Aqui na engenharia básica de processo também são definidas aí as principais especificações técnicas de equipamentos. Então, quando a gente fala em equipamentos, a gente está falando em equipamento mecânico, por exemplo. A gente está falando aqui em trocador de calor, a gente está falando aqui em tanques atmosféricos, em reatores, em vasos de pressão, enfim. A gente está falando em equipamentos elétricos também. Então, a gente fala aqui em definição dos painéis, definição de motores, definição, enfim, de transformadores, certo? E equipamentos que são eletromecânicos, ou seja, aqueles equipamentos, por exemplo, bomba centrífuga é um equipamento eletromecânico que tem a parte mecânica e tem a parte de acionamento elétrico. Então, quando a gente fala em especificação técnica dos equipamentos, é a engenharia básica, a engenharia de processo que normalmente faz essas especificações desses equipamentos, certo? E dentro desses equipamentos podem existir aqui equipamentos de tecnologia, que é o core, normalmente aí é, é, definido pela a empresa que detém a tecnologia desse processo, certo? Você pode ter equipamentos daí simples que não são de tecnologias, por exemplo, os tanques, as bombas, aí sim, fornecedores específicos, né, de determinados equipamentos, trocadores de calor e assim por diante. E também nessa fase é definido aí a questão da engenharia básica de processo,
também são definidas as válvulas, os instrumentos e os acessórios, justamente as especificações desses itens, certo? Então, de uma forma bem resumida, a engenharia de processo ele traz aí justamente uma parte mais de definições, principalmente aí com relação ao conceitual, onde que exige uma certa experiência, principalmente da eh, do da concepção do processo químico, certo? Para estar justamente definindo aí as capacidades dos equipamentos, para estar definindo as vazões das tubulações, enfim. Dentro da engenharia básica de processos, é feito aí uma questão, vamos dizer assim, justamente mais, básica, né. Então é uma questão mais das definições básicas, tanto de engenharia de processo, quanto aí das questões de especificação, legal? E agora na parte já de detalhamento, justamente, uma vez tendo essas definições, né, de processo, de layout, de materiais, de especificações, precisa ir para a parte de detalhamento, aonde que ali sim vai ser certificado o layout, vai ser verificado aí com exatidão, em função do detalhamento do projeto de tubulações, em função do projeto das rotas dos leitos de elétrica, dos cabos, das posições dos painéis de campo, enfim, de todos os elementos construtivos ali do projeto, são definidos aí justamente o layout certificado, certo? As estruturas, definição das estruturas metálicas, como pipe racks, como torres de escadas, plataformas de acesso, e verificado aí a questão de layout, é feita uma certificação, principalmente verificando a questão da montagem, então posicionamento de guindastes, como que vai ser a montagem dessa planta, certo? Que isso vai influenciar se você não deixa espaço suficiente para entrar um guindaste, para ele conseguir montar um equipamento em cima de um prédio, ou enfim, com uma altura aí razoável, você não vai conseguir, ou vai conseguir, vai ter que alugar um guindaste muito caro para poder estar içando certos equipamentos, montando em determinada altura, em determinada elevação. É verificado também, durante o processo, né, o projeto de detalhamento, é a questão da operação, então existem aí as condições de processo, das tubulações, condições de operação, acesso a válvulas manuais, acesso, eh, enfim, a painéis, acesso a bocas de visitas de equipamentos, enfim, aberturas de saias de equipamentos, enfim, tudo que é necessário para que seja a operação do processo seja feita quando a planta estiver em operação, certo? Também é vista a questão de manutenção, é verificado ali se o projeto deixou espaço suficiente para você entrar com um caminhão Munk, para você estar pegando determinado motor, ou entrando ali, chegando, tendo acesso a um motor pesado, ou uma caixa de engrenagens ali, entrando com uma empilhadeira, ou até mesmo, enfim, com um carrinho, enfim, com um meio que você consiga remover esse motor, que você consiga remover essa caixa enfim, de engrenagens ali, para que você consiga fazer manutenção na planta. E por fim, a questão também da segurança. Então, muitas vezes ali a gente tem que se preocupar com rotas de fuga, com projeto de incêndio, questão de quando tem planta química, chuveiros lava-óleos, certo? Então existem algumas questões de segurança, principalmente com relação à NR12 também, que precisa ser atendido aí na questão da engenharia de detalhamento, certo? E o produto final da engenharia de detalhamento, considerando de forma bem resumida esses itens, são as listas de materiais, certo? Lista de material de tubulação, lista de cabos, lista de materiais de metálica, lista de materiais até de civil, enfim, as listas de materiais e os desenhos executivos, ou seja, aquele desenho que realmente vai para a construção da base, vai para a construção, enfim, dos pisos, vai para a construção dos prédios, vai para a construção dos tanques, enfim, todos os desenhos necessários para que se faça a fabricação e a montagem da planta, certo? Então, de uma forma bem resumida aqui, a gente detalhou, vamos dizer assim, a gente definiu aqui o que seria a engenharia básica de processo e o que seria a engenharia de detalhamento, legal? Agora a gente vai entrar um pouquinho mais basicamente em cada disciplina da engenharia, para a gente saber um pouquinho mais de detalhes e até trazer algumas ilustrações aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor, aí verificando aí já na questão justamente com imagens do que a gente está falando aqui, legal?
Boa noite, pessoal, boa noite. Então vamos lá. Importante, pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida durante a apresentação aqui, deixa o seu comentário, deixa a sua pergunta lá nos comentários, lá no Facebook, no YouTube, no LinkedIn, que a gente vai tentar responder aqui ainda nessa live, ou se a gente não conseguir responder ainda nessa live, você pode ter certeza aí que a gente vai, através do direct, através de alguma forma, entrar em contato aí para estar respondendo, até mesmo trazendo aí essa resposta numa próxima conversa, uma próxima live, legal? Então vamos lá. Engenharia básica de processo, vamos entrar um pouquinho mais no detalhe. Então aqui eu fiz uma divisão, não necessariamente esses itens são exatamente de mecânica e tubulação, mas eles afetam, vamos dizer assim, que eles afetam mais a parte de mecânica e de tubulação da engenharia detalhada. Então, aqui dentro da mecânica e tubulação da engenharia básica de processos, o que a gente precisa receber, o que normalmente é emitido. Aqui lembrando que a engenharia básica e de processo não necessariamente ela precisa ser realizada por uma outra empresa, ela pode ser realizada dentro da mesma empresa de engenharia, ela tendo aí, né, a competência para isso. Porém, em alguns processos, em alguns projetos, na verdade, essa engenharia básica de processos pode ser realizada, algumas vezes elas são realizadas pelo detentor de tecnologia, ou seja, esse detentor de tecnologia que tem aí os principais, justamente que detém, né, a tecnologia desse processo, dos principais equipamentos, principalmente os equipamentos core, os equipamentos de tecnologia, ela faz toda essa parte da engenharia básica justamente porque ela domina, né, dessa complexidade de projeto e para daí sim a engenharia detalhada ser normalmente contratada, né, por uma empresa justamente de engenharia de detalhamento, certo? Então aqui não necessariamente a engenharia básica e de processo é separada da engenharia de detalhamento, mas ela pode sim, algumas vezes ela pode vir separada, certo? Então aqui, ó, dentro de mecânica e tubulação, o que vem da engenharia básica? Como a gente já falou, o layout preliminar, então justamente não é aquele preliminar zerado, né, que enfim, que não tem consistência, mas sim um layout já estudado, principalmente lá na concepção, no estudo conceitual do projeto, certo? Com as principais concepções, com as principais posições dos prédios, os principais equipamentos, certo? Então ali é um layout preliminar, vamos dizer assim, consistente. Existem aí alguns outros documentos que vêm da engenharia básica de processo, como fluxo de entradas e saídas, que são em Outflow, ou seja, todas as entradas dentro da planta, porque normalmente quando a gente está falando aqui numa planta, por exemplo, uma planta de papel celulose, a gente tem as ilhas. Por exemplo, a ilha de linha de fibras, a linha da máquina de secagem ou da máquina de papel, tem as utilidades, enfim, existe uma espinha dorsal, vamos dizer assim, que a gente chama de BOP, que é o Balance of Plant, que é justamente ali a que faz a interligação entre as áreas. E toda vez que esse BOP chega, né, esse Balance of Plant, né, o pipe rack, ele chega numa unidade dentro de uma área, precisa ser feito ali saber quais são as utilidades, quais são aí, se precisa de vapor, se precisa de água, se precisa de água gelada, se precisa de água industrial, se precisa de água desmineralizada, ou seja, quais são as necessidades das utilidades para fornecer para dentro dessa área, e também a gente precisa saber quais são, vamos dizer assim, os descartes, o que sai da área, não na verdade descarte, mas o que sai, né, que são os outs, os in-out flows, justamente o que sai dessa área para o BOP. Então ali são definidos aí diâmetros de tubulações, são definidos aí as vazões, enfim, o quantitativo necessário tanto dos fluidos que entram dentro dessa área de processo, quanto os fluidos que saem, certo? Então a gente tem um documento chamado in-out flow, ou seja, fluxo de entradas e saídas. A gente também tem os fluxogramas de engenharia, certo? Existem, por exemplo, igual eu falei, existem em algumas áreas que existem, por exemplo, quando a gente pega óleo e gás, muitas vezes a gente tem os fluxogramas de processo que não trazem detalhes é, do mesmo nível do fluxograma de engenharia, que é justamente o que serve para fazer o detalhamento da engenharia. Então aqui a gente está falando em fluxogramas de engenharia, que normalmente no papel celulose já vem
no nível de fluxograma de engenharia, não tem um fluxograma de processo, às vezes até tem, mas aí fica justamente de posse da empresa detentora de tecnologia. Enfim, é onde que traz todos os dados de processo. Aqui a engenharia básica também são emitidas aí listas de equipamentos com dados, com o tipo de equipamento, com a capacidade dos equipamentos e talvez aí até é o possível fornecedor, né? Se esse equipamento não foi comprado ainda, essa lista de equipamentos traz alguns dados importantes para a gente fazer ali, iniciar, né, com o projeto de mecânica, principalmente. Aí, a responsabilidade também da engenharia básica de processo é fornecer aí os desenhos dimensionais dos equipamentos. Então, quando a gente está falando aqui em engenharia básica de processos, principalmente quando é feito aí pela detentora de tecnologia, engenharia de processo, normalmente ela também é responsável quando é em regime EPC, ou seja, quando o cliente final contrata aí esse detentor de tecnologia para estar fornecendo a planta completa no regime EPC, no regime de engenharia, procurement, né, e construção, certo? Essa empresa ela é responsável por fazer justamente as compras, comprar os tanques, comprar os reatores, comprar as bombas, enfim, comprar todos os equipamentos. E essa empresa, a detentora de tecnologia, que é responsável por fornecer os desenhos dimensionais. Os desenhos, tanto desenhos básicos, quando vem ali com principalmente o volume dos tanques, diâmetro, altura, os bocais necessários dos tanques, certo? Quanto aí justamente está solicitando para os fornecedores dos equipamentos, por exemplo, bombas centrífugas, trocadores de calor, estar requisitando desses fornecedores os equipamentos para que o pessoal da engenharia de detalhamento consiga fazer aí a conexão das tubulações nos bocais corretos, nos bocais adequados, certo? Então aqui também sai da engenharia detalhada aí a questão do desenho dimensional dos equipamentos, folhas de dados de equipamentos da mesma forma, especificação de materiais de tubulação em válvulas manuais, um item muito importante aqui, principalmente para o projeto de tubulação na engenharia detalhada, vem da engenharia básica de processos, lista de linhas. Então, lista de linhas, muito importante também, ali traz, o que seria a lista de linhas? Na verdade, é a lista de tubulações, certo? Onde que são relacionadas ali todas as tubulações de processo, onde que vai trazer o dado de temperatura, os dados de processo de pressão, vai trazer ali questões de isolamento térmico, se é proteção pessoal, se vai precisar de conservação de energia, enfim, traz diversos dados, principalmente para fazer cálculo de análise de flexibilidade. Sem essa lista de linhas, a gente não consegue também, de certa forma, até saber o quantitativo total de tubulações que tem um projeto, certo? Então aqui, ou é lista de linhas, ou é lista de tubulações, ou a gente chama também de índice de linhas ou índice de tubulações, certo? Também sai da engenharia básica justamente a lista de válvulas manuais, onde que é uma relação das listas de materiais de válvulas manuais, que normalmente essa lista já vai para compra, onde que ela traz também junto com a especificação técnica dessa válvula, se é uma válvula borboleta, se é uma válvula gaveta, em qual material, enfim, qual a conexão, se ela é soldada, se ela é flangeada, enfim, traz aí bastante detalhes que são necessários aí para a engenharia de detalhamento do projeto de tubulação, e a lista de tains, né, quando você tem um projeto, principalmente quando ele é retrofit, que a gente chama, ou revamp, né, ou seja, uma ampliação de uma planta existente, existem ali tains seriam os pontos de conexões de linhas de tubulações novas em tubulações existentes. Então, essa lista de tains justamente mostra ali uma relação dos pontos de interligação que tem, né, das tubulações novas com as tubulações existentes para justamente fazer o levantamento de campo, verificar lá justamente qual que é o ponto exato, aonde que vai conectar a linha nova com a linha existente, certo? E a gente tem também aqui um documento, que é o relatório de balanço de massa de energia, que normalmente isso daqui é mais para consolidação, mais para, vamos dizer assim, para validação, oficialização do balanço, do que propriamente serve para engenharia de detalhamento, correto? Então, esse último item realmente ele não é tão, vamos dizer assim, que ele é desnecessário para a engenharia, mas ele é muito necessário para estar validando aí a questão justamente da formalização dos cálculos de balanço de massa e de energia, certo? E do lado da elétrica e instrumentação, a engenharia básica de processo também tem alguns documentos muito importantes aqui, justamente para que a engenharia
de detalhamento de elétrica, instrumentação e automação possa realizar aí o detalhamento. Então a gente tem aqui diagrama, né, na elétrica. A gente tem aqui diagrama unifilar, a gente tem folha de dados dos motores, justamente com os principais dados dos motores, potência, justamente ali qual é a tensão padrão, certo? Quais são as especificações técnicas de elétrica, então muitas vezes aqui saem aí especificações técnicas dos painéis, especificações técnicas dos próprios motores, especificações técnicas às vezes dos trafos, né, dos equipamentos elétricos, lista de motores, justamente também com a relação dos motores e os principais dados dos motores, e também dos consumidores elétricos, principalmente para o pessoal da elétrica estar fazendo justamente o cálculo dos cabos, o cálculo, né, dos painéis, fazendo o detalhamento desses painéis, certo? E aqui na parte de instrumentação, a gente, dentro da engenharia básica, normalmente, certo? Normalmente são emitidos aí a lista de instrumentos e de I/Os, de entradas e saídas, certo? Do in e out. São emitidos aí os diagrama funcional, diagrama de intertravamento, também são emitidas especificações técnicas de instrumentação, das válvulas de controle, enfim, de toda a parte de instrumentação, folhas de dados dos instrumentos, justamente juntamente com a especificação, saem aí as folhas de dados das válvulas, folhas de dados dos medidores de vazão, folhas de dados, enfim, dos medidores de pressão, temperatura, enfim, todos os medidores, né, e sensores e transmissores aí do projeto. E dentro da parte de automação, existe ainda também a emissão pela engenharia básica, normalmente, a gente entende como a necessária é a emissão da arquitetura do sistema, ou seja, arquitetura de rede, né, como vai se comunicar, como vão se comunicar aí todos esses sinais que vêm do campo com a sala de controle, com o SDCD, ou seja, com o PLC, certo? Ali a topologia de redes, ou seja, toda a parte de configuração de rede, sketches de tela, carregamento dos I/Os, que normalmente a gente chama de assignments, certo? Explicação técnica de hardware, de software, circuito fechado de TV, então SFTV, CFTV, normalmente é feito aí pela engenharia básica. E aí a questão do layout da sala de controle, pelo menos aí o layout preliminar da mesma forma, um estudo preliminar com o dimensional preliminar dos painéis, enfim, da sala, e tanto da sala de controle quanto da sala justamente dos painéis. Beleza? Então vamos lá. Então vamos dar uma passadinha agora na engenharia de detalhamento para a gente entender como esses documentos vão afetar ali, né, justamente a engenharia de detalhamento, e mostrar através de algumas fotos aqui, justamente para estar visualizando, né, o que é. Às vezes a gente traz muito texto aqui, é importante mostrar às vezes algumas fotos para o pessoal e não tem ainda justamente um conhecimento profundo, que é o objetivo dessa live, um conhecimento profundo, justamente para estar entendendo, para estar conseguindo absorver o que a gente está falando aqui, certo? Então vamos lá. Aqui, justamente, por que a gente está falando nisso? Porque a engenharia de detalhamento, ela exige, né, ela tem algumas necessidades. E, basicamente, são dois pontos. Justamente, todos esses documentos que a gente falou da engenharia básica de processos, mas tem um item que normalmente não vem da engenharia básica, não vem do detentor de tecnologia, vem sim do proprietário da planta. Ou seja, se a gente está falando aqui no universo de papel e celulose, por exemplo, uma Klabin, ela tem lá os critérios de projeto, ou seja, toda a padronização necessária para que, independente de qual empresa, de qual detentor de tecnologia que ela contratou, e independente de qual empresa de engenharia que está fazendo o projeto, que ela define um critério, ela define uma padronização de como ela vai querer receber esse projeto, de quais as considerações que a gente precisa fazer. Um exemplo muito prático, ela define lá no critério de pintura de equipamentos, ela define que ela precisa, os equipamentos vão ser pintados em verde, né? Então, qual é o verde, né? Qual é a gente chama de HAL, né? Qual é exatamente o tom de verde que ela quer? Então, dentro desses critérios de projeto, então outro exemplo aqui também,
estruturas metálicas. Então, será que em determinada área que é mais corrosivo, será que o guarda-corpo precisa ser em inox ou vai ser em carbono? Né? Será que isso está no escopo? Não está no escopo da engenharia da empresa da detentora de tecnologia que vendeu o EPC. Enfim, esses critérios de projeto vai trazer aí diversas informações necessárias de padronização de como a gente tem que fazer o projeto, de como a gente tem que detalhar e principalmente de como que a gente vai entregar o projeto para o cliente final, certo? Então, aqui, necessidades, muito importante aqui para a questão da engenharia de detalhamento. Então, agora a gente entrando, sim, na parte de engenharia de detalhamento. Vamos falar um pouquinho de civil, concreto e metálica. Então, dentro, de uma forma bem resumida isso aqui, tá, pessoal? Não vou entrar em todos os tipos de desenho que a gente mede aqui, porque não é o caso aqui, senão a gente ia ficar uma semana aqui conversando com vocês. Então, vamos lá. Na parte civil, estruturas em concreto, o que a gente tem? Pode acontecer em alguns projetos que a gente possa ter uma divisão. Como a engenharia civil, ou seja, ela é bem pesada, né, principalmente a construção civil, ela é um peso significativo financeiro mesmo da construção, das plantas, e ela pode ser dividido, certo, em civil básica e civil detalhada, certo. O que seria civil básica? Seria basicamente ali um guidelines, seria desenhos guias, que pode ser feita por uma equipe de civil ou pode até ser feita por uma equipe de mecânica, e basicamente ela vai trazer ali o layout, né, das bases e canaletas, as bases dos equipamentos, bases das estruturas metálicas, enfim, a abertura nos rasgos de laje, vai trazer ali justamente quais são os insertos nas colunas, insertos nas vigas, para estar fixando os suportes dos leitos, os suportes das tubulações, fixando ali talvez até certos equipamentos, né, no concreto, enfim, toda a parte de layout de base, canaletas e também os desenhos de fundamentos, que a gente chama normalmente aí, desenhos de fundamentos mecânicos, ou seja, é um guia, né, uma instrução, um desenho instrutivo para engenharia civil de como o equipamento, por exemplo, uma bomba vai ser fixada na base. Será que ela vai ser com nicho, né? Será que ela vai ser com chumbador químico? Vai ser com chumbador mecânico? Como que esses equipamentos vão ser fixados? Será que vai ser soldado no inserto? Será que vai precisar justamente fazer um anel base para alinhar ali os chumbadores para os equipamentos. Enfim, cada tipo de equipamento tem uma padronização para ser feita essa fixação. O importante aqui é justamente estar passando as informações necessárias para aí sim a civil detalhada realizar o projeto de formas e armaduras. Então ela não faz também, claro, a engenharia detalhada aqui de civil tem diversos projetos. A gente tem projeto arquitetônico, onde que pode estar desenvolvendo ali como que vai ficar a concepção justamente até com questão de padrão visual dos prédios. Então, será que vai ter uma protibanda ali? Será que vai ter o fechamento lateral? Enfim, qual é aí o padrão de arquitetura dos prédios dentro de uma planta industrial mesmo? Projeto de infraestrutura, supraestrutura e questão de fundações, questões aí, projetos de drenagens e sistemas subterrâneos, às vezes envelopes elétricos, tubulações enterradas, drenagem de água pluvial, drenagem de fluentes, né? A gente tem aqui instalações hidrossanitárias, tanto industrial quanto predial. Enfim, dentro do projeto detalhado, existem aí diversos tipos de projeto, onde principalmente aqui da engenharia da civil básica são encaminhados, né, para a engenharia de detalhamento da civil, principalmente aqui na questão das fundações, das infraestruturas e das superestruturas. Então, aqui que tem essa ligação entre a civil básica e detalhada. Então, em alguns projetos pode existir essa separação, certo? De empresas, uma empresa fazendo esse tipo de projeto, a civil básica, e uma outra empresa fazendo a civil detalhada, correto? E aqui a gente tem a parte de civil e estruturas metálicas, aí sim também entra na questão de prédios metálicos, então existe ali a questão de coberturas, fechamento lateral, estruturas aí de sustentação de equipamentos, pipe racks, monovias, torres de escadas e plataformas. Então aqui é um resumo bem simples do que seria essa engenharia de detalhamento, correto? Aqui eu trouxe uma imagem simplesmente para estar ilustrando aqui justamente a questão das fundações. Então aqui a gente tem toda a parte de estaca, a gente tem, aqui não está nem aparecendo, mas às vezes tem os blocos, como aqui, ó, existem os blocos, certo? Existem as estacas, existe o projeto das bases, que fica aqui
para cima do piso, certo? Existe um piso, existem as canaletas, então bases de equipamentos, base de tanque, base de bomba. Aqui a base, né, de um pipe rack, certo? Então, aqui uns prédios, né? Então aqui a gente tem um prédio gigantesco, aqui tem um prédio menor. Essa mesma foto aqui agora, um pouco mais completa aqui com todas as estruturas, então aquela a base do tanque, a base das bombas. Então aqui a gente tem questão de plataformas de acesso, a válvulas, a instrumentos. Então a gente tem projeto de arruamento, projetos de bases, aqui a gente tem mureto de contenção, aqui temos normalmente aqui a canaleta, aqui já temos ó, a estrutura metálica que são os pipe racks, os prédios, né, prédios em concreto ou pode ser também prédios em estruturas metálicas. Então aqui é só para a gente visualizar, né, esses itens que a gente está falando aí para o pessoal entender e para o pessoal assimilar de uma forma melhor. Então aqui, novamente uma outra foto aqui, então a gente estava falando aqui de projeto de cobertura, projeto de fechamento metálico, aqui a gente tem uma pequena torre de escadas, certo? Escadas de acesso a prédios, a gente tem prédio de alvenaria e a gente tem prédio metálico, então a gente tem aqui questão de arruamento, rampas de acesso, suportes de tubulação, justamente aí às vezes pegando a parte de estrutura metálica, dependendo o porte desse suporte, ele é tratado com pela disciplina de estruturas metálicas. Então a gente tem aqui escadas de marinheiro, plataformas de acesso, a gente tem pipe racks, a gente tem aqui justamente questão de canaletas, poço de fluentes, muretas de contenção, arruamento novamente e assim por diante. Legal? Aqui é mais para ilustrar essa questão da civil, como que ela realmente fica aí depois de construída, como que a gente está identificando esses itens que a gente está falando ali na engenharia detalhada, certo? Aqui a gente entrando na engenharia de detalhamento de equipamentos e tubulações, aparentemente aqui são poucos itens, mas na verdade aqui é uma das maiores partes também. Então a gente tem aqui questão de, como eu falei, o layout certificado. Então a gente tem que verificar aqui questão da montagem. Então quando a gente faz o projeto, a gente normalmente coloca os guindastes, verifica aí como é feita essa, vamos dizer assim, como é feita a montagem dos equipamentos. Então a gente precisa definir aí espaços para a aproximação dos guindastes, como vai ser feita essa montagem. A gente tem que verificar a questão da operação. Então, normalmente, por exemplo, aqui a gente tem uma caçamba, a gente faz aqui justamente como o caminhão vai chegar e pegar essa caçamba, certo? De rejeitos. Então, será que quando o caminhão levantar essa caçamba não vai bater nessa viga? Então a gente faz aqui alguns estudos, né, algumas trajetórias aqui da caçamba, a gente tem questão de manutenção, será que todos os motores eu consigo chegar com uma empilhadeira, enfim, com algum equipamento que eu consiga ali verificar aí a questão do acesso aos motores? Né? Será que eu preciso também verificar a questão do atendimento NR12, que é justamente a questão com relação aí a equipamentos mecânicos, se está atendendo as normas regulamentadoras? E dentro da engenharia detalhada de equipamentos, ainda a gente tem, né, que a tubulação fazer passar, né, repassar aí para o fabricante do tanque a posição dos bocais, né, e das celas de reforço, principalmente aí com as cargas. Então, e pode ser que essa própria engenharia detalhada faça o projeto de fabricação, principalmente da questão de tanques, vasos de pressão, trocadores de calor não, mas vasos de pressão e reatores, certo? Então pode ser que essa própria engenharia de detalhamento faça aí o projeto de fabricação, mas normalmente é feito pelo fabricante do equipamento, certo? Então, a engenharia detalhada precisa estar passando orientação de bocal, posição de bocal e celas de reforço, principalmente com relação a cargas, para que o fabricante do equipamento, né, que está fazendo a engenharia, o cálculo do equipamento, consiga verificar aí se o equipamento suporta essas cargas que estão sobre esse equipamento. E a gente tem o projeto de tubulações e suportes, certo? Então aqui, novamente, mais algumas ilustrações. A gente tem aqui, por exemplo, questões de tanques atmosféricos, a gente tem equipamentos eletromecânicos, como bombas, a gente tem aqui plataformas de acesso, correto? Para estar acessando aí instrumentos, válvulas manuais. A gente tem aqui, a gente estava falando em celas de reforço, justamente para estar sustentando
plataformas, passarelas, ou próprios equipamentos em cima de equipamentos, ou de certa forma aqui até fazendo suportação da tubulação no costado de equipamentos. Então, todas essas informações de carga sobre esse costado, normalmente aí a engenharia de detalhamento precisa passar para o fabricante, indicando a posição aonde que ele precisa dessas células, indicando também as cargas para que a engenharia, a engenharia executiva do equipamento certifique aí para ver se suporta ou não, para ele estar, se for o caso, colocando algum reforço para estar suportando essas cargas. Legal? Aqui mais uma imagem aqui para ilustrar. Então, aqui a gente pode ter muitas vezes questões de processo, condições de processo, onde que define toda a parte de arranjo de tubulação. Às vezes pode não pode ter muita curva as tubulações, dependendo aí das condições de processo. A gente tem muita interface, novamente aqui plataformas de acesso, condições de manutenção que a gente precisa verificar. Por exemplo, aqui a gente tem um trocador de calor que precisa retirar o feixe, então não pode ter nada na frente, certo? Questão de suportação, enfim, existem aqui plataformas novamente de acesso a válvulas, instrumento e interfaces. Então a gente tem, inclusive, no final aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre interfaces. Então a gente tem tubulação, interface com metálica, interface com elétrica, interface justamente aqui com leitos, às vezes de elétrica, às vezes leitos de instrumentação, certo? Que a gente precisa estar atento, de que a gente precisa estar gerenciando todas essas interfaces para que o projeto tenha as melhores soluções técnicas adequadas. Legal? Então aqui a gente trouxe mais essa ilustração para a gente estar focando aqui no projeto de tubulação, né, da parte de equipamentos também. Aqui mais uma ilustração, novamente, às vezes tem algumas condições de processo que exigem fazer, às vezes, alguma lira nas tubulações, às vezes questões de temperatura. Aqui acho que saiu errado, não tem uma plataforma aqui, mas na verdade aqui é a questão da suportação. Acesso, novamente, a válvulas, muitas vezes você faz o arranjo de tubulação para trazer ao nível onde que seja possível você fazer acesso. Legal? Então aqui a gente trouxe algumas figuras só para o pessoal visualizar realmente quais são essas interfaces aí que a gente tem. E dentro da engenharia de detalhamento da elétrica, em instrumentação e automação, o que a gente tem? Né? Dentro da elétrica, normalmente a gente tem algumas subdivisões de projetos que existe o projeto de força e controle, que justamente vão se definir os cálculos dos cabos, vão se definir aí justamente com base no layout certificado, vai se definir a posição dos motores, dos equipamentos eletromecânicos, vai se definir as rotas dos cabos, né, de energização desses motores, desses acionamentos elétricos, vai se calcular os cabos, vai se emitir lista de material de cabos, vai se emitir uma planta de locação de motores, vai se emitir um layout certificado da sala elétrica, da sala dos painéis, que a gente chama de CCM, de controle, né, de motores. Existe também o projeto de aterramento SPDA, que é o Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas, onde que todo equipamento ali, toda a estrutura precisa ter o aterramento, certo? Então, principalmente ali no início do projeto, também tem toda a malha de aterramento que fica underground, que precisa ser tratada ali já no início do projeto, correto? Tem também a questão do aterramento das estruturas metálicas, dos equipamentos, que tem muita interface aí com a parte civil, certo? Aí entra também o projeto de iluminação da planta, ou seja, justamente aí das luminárias, seja de todas as plataformas, de todos os acessos que vão estar ali transitando pessoas, transitando meio de transporte ali, às vezes empilhadeiras, às vezes caminhões, às vezes, enfim, todo o projeto de iluminação. E também tem o projeto que a gente chama de SDI, que é o sistema, né, de detecção de alarme e incêndio. Beleza? Então a gente chama também de SDI. Então aqui, de certa forma, de uma forma bem resumida, o que sai da engenharia de detalhamento aí da parte elétrica. E na parte de instrumentação e automação, a gente define basicamente em projeto de instrumentação, que é justamente com base, né, nas folhas de dados, nas especificações dos instrumentos, ali é emitido justamente
após a consolidação, né, do projeto de tubulação, é possível você determinar ali a posição de todos os instrumentos. Você precisa colocar muitas vezes ali os painéis de instrumentação, as remotas no campo. Então sai ali um layout de instrumento, sai um layout de locação desses painéis. Também são emitidos ali lista de cabos, né, de toda a parte de instrumentação. E dentro do projeto de automação, a gente tem principalmente ali o projeto de sistemas, certo? Onde que projeto de rede, onde que vai sair toda a parte de cabos, né, de automação, a parte do sistema do circuito fechado, né, de TV. Então sai ali todas as especificações de compra, né, com detalhes desses equipamentos e da parte de cabeamento também, enfim, as listas de materiais necessárias para montar toda a parte de infraestrutura, né, de leitos, de eletrodutos, enfim, para fazer a alimentação e também os cabos de sinais, tanto para a parte de instrumentação quanto para a parte de automação. Então aqui, mais ou menos aí, a gente trouxe algumas imagens também, para a gente estar aqui uma imagem aí de uma sala de CCM, né, do controle de motores. Aqui justamente os leitos que a gente fala aí dos cabos, que tem muita interface com tubulação, certo? Então aqui ó, o painel aí aberto com seus conectores. Então aqui a gente traz novamente, né, a questão de aterramento, questão de SPDA. Aqui a gente tem uma imagem justamente de uma interface, né, onde que tem a saída aqui a gente tem uma sala elétrica, certo? A gente tem a saída dos leitos, certo? Com os cabos, aonde que tem realmente é muito leito, então dependendo do porte do projeto, é um volume considerado de cabos, aonde que a gente precisa realmente ter consideração aí no momento de fazer o projeto, para estar verificando todo o espaço físico necessário para passar com todo esse bandejamento, com todos esses leitos, tanto de elétrica quanto de instrumentação, certo? E aqui uma foto, né, da sala de controle, principalmente a questão do sistema, né, de redes, aonde que o projeto de automação vai fazer aí é, toda a infra necessária para que os sinais do campo, né, cheguem até a sala de controle para que os operadores da planta consigam aí, de forma mais automática possível, estar operando a planta. Legal? Mais uma vez aqui, a gente traz aqui a sala de controle, aqui justamente um circuito, né, de fechado de TV, então você pode ter câmeras em pontos estratégicos da planta, às vezes ali enfim, em algum ponto determinado que seja necessário uma inspeção visual, você pode colocar uma câmera e você pode estar visualizando através lá na sala de controle, estar visualizando. Então existe aí um sistema fechado de TV, que o projeto é feito pela automação, e aqui o projeto é justamente de instrumentação, que são as válvulas de controle, os manômetros, medição de temperatura, pressão, enfim, medição de todas as condições de processos necessárias conforme definido lá nos fluxogramas, conforme definido nas condições de processo que é emitido pela engenharia básica. Legal? E aqui a gente tem uma fotinha aí dos transmissores, que é justamente onde ele pega o sinal, né, do sensor, né? Na verdade, a válvula é um atuador, na verdade, por exemplo, uma medição de temperatura, ele faz, né, a leitura, né, através do sensor, esse sinal é enviado lá para a sala de controle, onde que é feito lá o cálculo e atua, né, manda um sinal de atuação, seja para abrir uma válvula, seja para, enfim, para fazer uma medição separada, ou seja, envia um sinal aí para fazer alguma atuação aí em algum sistema, em algum elemento no campo. Legal? Então aqui a gente trouxe de forma aí resumida, né, essa questão das diferenças entre engenharia básica e engenharia detalhada, colocando alguns exemplos aí, alguns prints de algumas imagens para o pessoal realmente entender, para o pessoal captar. Legal? E por fim aqui, gente, a gente tem aqui falar um pouquinho mais das interdependências, que é a questão mais importante aqui, mais do que, às vezes, claro, é importante conhecer as interfaces, é importante saber o que é necessário para ser feita uma engenharia detalhada, quais são as informações necessárias, mas conhecer das interdependências entre a engenharia básica de processo e o detalhamento, isso realmente aí vai fazer a diferença para o gerente de projetos no momento de estar fazendo o gerenciamento de uma forma mais efetiva, certo? Então, ele dominando dessas interfaces, dessas
interdependências, vai ser feito melhor uma iniciação de projeto, vai ser feito um planejamento muito melhor, com um cronograma muito mais detalhado, a forma de abordar quem está fazendo a engenharia detalhada, seja esse detentor de tecnologia, que muitas vezes pode ser o cliente, ou pode ser mesmo até uma área interna da empresa de engenharia, esse gerente de projeto vai conseguir atuar de uma forma muito mais efetiva nas ações do dia a dia do gerenciamento do projeto, a partir do momento que ele conhece dessas interfaces, dessas interdependências. Então aqui eu trouxe uma imagem, né, na verdade aqui um resumo, né, que, na verdade aqui a engenharia, como a gente falou lá no início, a engenharia ela é um processo, ele parte de um processo completo da instalação de uma planta industrial. E quando a gente entra aqui na parte de engenharia detalhada, então a engenharia detalhada, ela justamente ela fornece todos os dados para a engenharia. Quando a gente entra, desculpa, na engenharia básica, ela fornece todas as informações para fazer engenharia de detalhamento e também fornece aí especificações de equipamentos e serviços lá para a área de suprimentos, que vai comprar materiais, que vai comprar serviços, né, para fazer a construção e montagem. E a engenharia de detalhamento vai estar justamente, né, o produto final são as listas de materiais, basicamente, que lá, lista de material de tubulação, lista de material de estrutura metálica, lista de material de cabos, lista, enfim, dos desenhos, dos detalhes típicos, enfim, todo o material necessário para montar a infraestrutura da planta. Então, sai do detalhamento isso e também é emitido pelo detalhamento toda a questão aí de desenhos executivos, certo? Desenhos ali justamente para estar construindo o tanque, fabricando o tanque, fabricando as tubulações e fazendo aí a construção das bases e a montagem das tubulações, dos leitos, enfim, de toda a infraestrutura que precisa para o projeto. Então, entendendo bem desse processo, né? E aqui, claro, os suprimentos fornecendo aqui os materiais para construções e montagens. Então, conhecendo bem esse processo, o gerente de projeto, ele vai ter um pouco mais de facilidade, vamos dizer assim, ele vai ter um pouquinho mais de eficiência, e principalmente se ele conseguir fazer um planejamento bem detalhado, um planejamento bem mais amplo, com essa visão aqui, justamente sabendo o que ele precisa receber do cliente e o que ele vai precisar emitir, beleza? Então é isso aí. E aí aqui eu coloquei até no dia 11 de março, aí eu fiz uma live onde que eu falei um pouquinho mais sobre essas interfaces, principalmente entre as disciplinas, que existe existe a interface entre a engenharia básica de processo e detalhamento, mas existem também as interfaces técnicas ainda entre as disciplinas, que é muito importante também para o gerenciamento do projeto, saber o que cada disciplina depende uma da outra para estar cada vez mais sendo mais eficiente justamente na gestão no dia a dia dos projetos de engenharia. Legal, pessoal? Então é isso aí que a gente tem para conversar hoje. Muito obrigado aí. Um recado importante. No próximo dia 20, né? No próximo dia 20 de maio, a gente vai estar fazendo aí um evento chamado Profissão GDP Direto ao Ponto, onde que a gente onde que eu vou apresentar para vocês aí uma oportunidade de você chegar, né, de você se tornar apto a essa função de gerenciamento de projetos, sem precisar fazer um MBA, sem você precisar investindo, na verdade, muito menos tempo e dinheiro. Então, no dia 20 de maio, a gente vai fazer esse evento, Profissão GDP, direto ao ponto, onde que a gente vai apresentar essa oportunidade aí de como você se tornar apto a essa posição de gerenciamento de projetos e ainda chegar lá ao faturamento de 5 dígitos, beleza? Então fica aí o convite para você, a inscrição fica aí nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, lá tem os anúncios aí para você estar fazendo a sua inscrição e participar desse evento lá no dia 20 de maio, legal? A próxima live a gente vai fazer na próxima terça-feira, no dia 11 de maio, a gente já vai da quinta, a gente já vai vir para terça, a gente vai adiantar um pouquinho aí, a gente vai falar um pouquinho sobre produtividade na engenharia de detalhamento, verificar aí os fatores que podem dar produtividade, os fatores que podem aí prejudicar a produtividade do time, no dia a dia do gerenciamento, do detalhamento da engenharia de plantas industriais, legal? Então, na próxima live, terça-feira, e muito obrigado,
né, se despedindo aí, muito obrigado pela participação, muito obrigado aí pela atenção hoje, espera aí, deixa seu comentário, deixa lá nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, principalmente no YouTube vai ficar lá disponível a live, no IGTV também, deixa seu comentário, o que que você aprendeu hoje, o que que você achou legal, o que que você não achou legal, o que que você gostaria que a gente abordasse, manda seu comentário lá para que a gente cada vez mais melhora nosso conteúdo, para a gente estar realmente transmitindo aí conteúdos que realmente agreguem valor aí para você. Beleza, pessoal? Então, beleza, ficamos aqui por hoje e até terça-feira, até a próxima terça. Valeu, até mais.